Agora na Verde Vale, Jornal do Meio-Dia. As notícias de Mineiros e região. Jornal do Meio-Dia, Verde Vale. Meio-dia e 12, olá, uma ótima tarde para você. Estamos começando aqui pela Verde Vale FM, mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje é segunda-feira, 11 de julho de 2022. Vamos aos destaques dessa segunda. Gasolina cai com efeito ICMS, tem preço médio de R$ 6,49 o litro. Incêndio atinge prédios comerciais no centro de São Paulo. Meteorologia emite alerta de tempo seco em grande parte do país. Polícia prende quadrilha e recupera R$ 47 mil em celulares roubados em Anápolis. Goiás oferece 30 vagas para líderes de inovação com bolsas de até R$ 4 mil. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. A notícia como ela é. E a redução do ICMS na maioria dos estados derrubou o preço da gasolina em 8,9% na semana de 3 a 9 de julho, segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O preço médio em todo o território nacional passou de R$ 7,13 o litro para R$ 6,49. Já o diesel, que não foi beneficiado pelo estabelecimento de um teto do tributo, teve ligeira queda de 0,4%. O preço máximo da gasolina comum foi encontrado em Crateús, no Ceará, por R$ 8,52 o litro e o mais barato, a R$ 5,22 em Macapá. Já o preço médio do óleo diesel caiu de R$ 7,55 o litro para R$ 7,52 de uma semana para outra. O mais caro foi encontrado no Acre, a R$ 8,95 o litro e o mais barato, R$ 5,69 em Santa Catarina. O preço do gás de cozinha permaneceu praticamente estável, com o preço máximo de R$ 160 e o mínimo de R$ 84,99. Na média, o botijão de 13 quilos foi comercializado a R$ 112,45, contra R$ 112,34 uma semana atrás. E a Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado estão com inscrições abertas para o programa Embaixadores da Inovação. O processo seletivo tem 30 vagas em todas as regiões do estado, com bolsas de R$ 3 mil para juniores e até R$ 4 mil para plenos durante um ano. As inscrições para a seleção de novos embaixadores podem ser realizadas até o dia 22 de julho no site. O processo seletivo é composto pela análise de currículo e documentos de candidatos, além de entrevista individual por competência. Os selecionados vão participar de uma capacitação e terão suporte do SEBRAE e da sede. O secretário de Desenvolvimento e Inovação, Márcio César Pereira, explica que o objetivo dos embaixadores da inovação é formar uma rede de líderes com foco no fortalecimento dos ecossistemas regionais de empreendedorismo. Jornal do Meio-Dia. Meio-dia 15 e agora as notícias do esporte com o repórter alemão. Segunda-feira, salve, salve, 11 de julho. Começo destacando Campeonato Brasileiro da Série A. A 16ª rodada começou no sábado. No Nabi Abichedin, em Bragança Paulista, teve goleada. Red Bull Bragantino 4, Avaí 0. No Maracanã, no Rio, na despedida de Fred, Fluminense 2, Ceará 1. Na Serrinha, em Goiânia, Goiás 2, Atlético Paranaense 1. Ontem, em Curitiba, no Couto Pereira, empate em 2-2 entre Coritiba e Juventude. Na Neoquímica Arena, em São Paulo, Corinthians 1, Flamengo 0. O gol foi contra de Rodinei. Em Fortaleza, na Arena Castelão, Fortaleza 0, Palmeiras 0. Na Vila Belmiro, Santos 1, Atlético Goianense 0. No Mineirão, Atlético Mineiro e São Paulo empataram em 0-0. E em Cuiabá, na Arena Pantanal, Cuiabá 2,
Botafogo 0. Hoje no Beira-Rio, em Porto Alegre, fechando a rodada, tem Internacional e América Mineiro. G6, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, Fluminense, Atlético Paranaense e Internacional. Zona de rebaixamento, Ceará, Atlético Goianiense, Juventude e Fortaleza. Campeonato Brasileiro da Série B, 17ª rodada. Na sexta-feira, Vila Nova 1, Bahia 1 e Grêmio 2, Náutico 0. No sábado, Tombense 2, Chapecoense 1, Guarani 1, Cruzeiro 0, Sport 2, Londrina 0, Criciúma 0, Vasco 1 e Sampaio Correia 2, Ituano 0. G4, Cruzeiro, Vasco, Bahia e Grêmio. Zona de rebaixamento, Náutico, Guarani, CSA e Vila Nova. Campeonato Brasileiro da Série C. A 14ª rodada começou no sábado com Ferroviário 1, Aparecidense 0, Botafogo da Paraíba 1, Floresta 1, Figueirense 4, Campinense 0 e Paysandu 1, Confiança 0. Ontem, Botafogo de Ribeirão Preto 1, Ipiranga 0, Altos do Piauí 3, Brasil 2, São José 1, Vitória 2, Volta Redonda 2, Mirassol 1 e Atlético Cearense 3, Remo 1. Hoje, fechando a rodada, tem ABC e Manaus. Copa América de Futebol Feminino na Colômbia, primeira rodada. Sexta-feira, pelo Grupo A, Bolívia 1, Equador meia dúzia e Colômbia 4, Paraguai 2. Pelo Grupo B, no sábado, Uruguai 0, Venezuela 1 e Brasil 4, Argentina 0. A segunda rodada começa hoje. Pelo Grupo A, Paraguai, Chile, Bolívia e Colômbia. Amanhã, pelo Grupo B, Uruguai, Brasil e Argentina e Peru. José Antônio Silva, o alemão, falando de esportes. E voltando falando do agronegócio, a colheita de milho da segunda safra em Mato Grosso avançou 18,91 pontos percentuais na última semana e alcançou 74,41% da área plantada no estado, ante 55,5% uma semana atrás. Isso segundo o boletim divulgado na sexta-feira pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Jornal do Meio-Dia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Infelizmente, hoje o assunto é ódio, radicalismo ideológico, político, né? Na sexta-feira, mataram o ex-primeiro-ministro do Japão, um homem muito querido no Japão. Aliás, no domingo, o partido dele ganhou a eleição lá no Japão. Ele foi morto por um sujeito que construiu uma arma em casa, porque lá é proibido vender arma. No dia seguinte, o ex-presidente Lula agradeceu a um vereador que cumpriu pena de 7 meses por ter empurrado um empresário adversário contra um caminhão e ele foi ferido gravemente na cabeça. E aí, no domingo, né, numa associação que era para ser recreativa e esportiva de pessoal da segurança de Itaipu, 2 policiais se confrontam por motivos políticos. Um deles fez lá na associação a sua festa de 50 anos e cobriu o cenário da festa com propaganda para Lula. O outro chegou à associação, um agente penal federal, viu aquilo, se irritou, bateram boca, e acabaram trocando tiros. O policial aniversariante, policial municipal, morreu e o outro está na UTI. Agora, além das cenas chocantes do tiroteio, né, o tiroteio é algo assim que literalmente explode, é uma explosão de ira, de raiva. Agora, a cena que se seguiu é uma cena de brutalidade, de horror pensada. A gente vê as imagens. Olhem as imagens. Vejam se não são chocantes. O policial que está na UTI, que é o policial penal federal, o Jorge, está no chão e vem um sujeito de bermuda e chuta a cabeça dele várias vezes. A cabeça, o rosto, né? Aí vai até o outro, constata que o outro estava lá baleado, volta acompanhado e 2 ficam chutando o corpo desse homem. Quer dizer, ele está na UTI, talvez seja pelos tiros que recebeu, ele foi baleado, mas talvez também pelos chutes que recebeu no corpo, na cabeça, no rosto.
Um horror. Pois é, e tudo isso é consequência de essa ideologia que vende o ódio. Na própria sexta-feira, o presidente Bolsonaro estava lá na formatura dos oficiais da Força Aérea, na Academia da Força Aérea em Pirassununga, quando ele disse corneteiro prossiga, e o corneteiro deu sentido e depois o toque de silêncio, que é um toque emocionante. A gente via o rosto, Bolsonaro engolindo em seco, lágrimas saindo dos olhos. Certamente ele estava lembrando, né, da tentativa de matá-lo no 6 de setembro de 2018, né, pelo Adélio. Né? Teve um outro Adélio lá no Japão que foi bem sucedido. E esse caso do Adélio até hoje não foi ainda esclarecido. Só não matou porque, por sorte, ele estava perto da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora. Se estivesse num local sem socorro, né, a história seria outra. Então fica aqui o registro, né, das violências que a gente teme, a gente até, de certa forma, prevê do jeito que as coisas estão aqui no Brasil, né? As fontes de ódio. Bom, está marcado para esta semana que está se iniciando agora, para quinta-feira, a presença do presidente do TSE, ministro Fachin, que não confirmou ainda, que ele estava em Washington fazendo mais uma pré-eleição lá, e ministro Paulo Sérgio, general Paulo Sérgio, ministro da Defesa, que já confirmou presença, o relator da PEC, que estava aprovando o comprovante de voto, e depois que o ministro Barroso se reuniu com as lideranças de partidos, derrubou. O deputado Felipe Barros está convidado, o chefe da Polícia Federal, Márcio Oliveira, também, para falar sobre a transparência da apuração exigida pela Constituição, pelo artigo 37. Tomara que o ministro Fachin venha, porque eu só soube agora que os dois ministros convidados para a semana passada para falarem sobre ativismo judicial e independência de poderes, ministros Barroso e Moraes, nem responderam ao convite. Não vieram e não responderam ao convite. O senador Espiridião Amin se irritou com isso, né? Diz que quando eles precisaram dos senadores para serem aprovados como ministros, eles iam lá com frequência. Mas agora dão as costas para aqueles que os conduziram ao Supremo. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre prezando excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64-3661-1799 ou pelo WhatsApp 64-99951-9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. Jornal do Meio-Dia. 12h28, já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia dessa segunda. E o incêndio atinge há mais de 12 horas ao menos 4 imóveis na região da rua 25 de março, no centro de São Paulo. Segundo o Coronel Melo, o incêndio começou por volta de 9 da noite do domingo, na área térrea de um prédio de 10 andares e se alastrou para outros 3 imóveis. Uma loja de artigos de papelaria e festa que ficou completamente destruída, além de um prédio de 6 andares que corre o risco de desabar, e o prédio histórico, a primeira igreja ortodoxa do país. Todos os imóveis estavam vazios, incluindo a igreja. Segundo um padre da comunidade ortodoxa, o teto desabou e mais de 50% do imóvel foi destruído. Por volta de 8 horas de hoje, os bombeiros atuavam para conter as chamas no prédio maior de 10 andares. Nos demais imóveis, o fogo já tinha sido controlado. A expectativa, de acordo com o coronel, é de ao menos mais 24 horas de trabalhos no local. E aqui em Goiás, a Polícia Militar de Anápolis, através da Força Tática Municipal, prendeu 3 indivíduos ontem que estavam com 32 celulares e um tablet.
Uma imagem registrada pela polícia revela a quantidade de celulares recuperados. Estima-se que o valor da carga roubada é superior a R$47 mil. Segundo a PM, os suspeitos faziam parte de uma associação criminosa especializada que realizava furtos na cidade. Os suspeitos foram encaminhados para a central de flagrantes. De acordo com a polícia, para recuperar o celular, o proprietário deve se dirigir à central de flagrantes de Anápolis. No agronegócio, os preços da soja mantêm o caminho positivo da última semana e tem uma segunda-feira de boas altas na Bolsa de Chicago. As cotações subiam mais de 20 pontos nos principais vencimentos, perto de 8 da manhã, levando o agosto a $15,34 e o novembro, referência da safra americana e também o contrato mais negociado, $14,19 por bushel. De acordo com os analistas, os futuros da oleaginosa, além de buscarem uma recuperação depois das intensas perdas, encontram suporte também na atual condição de clima do Corn Belt. O último fim de semana foi mais uma vez de chuvas abaixo do esperado, em especial no leste do Cinturão, uma das principais regiões produtoras. Jornal do Meio-Dia. E o estado de Goiás lidera a produção de soja no Brasil, com mais de 50% da safra colhida no país. A matéria é com Janda Nayara. Goiás liderou a produção de girassol no Brasil. De pouco mais de 36 mil toneladas produzidas no país na safra 2020-2021, 20 mil toneladas foram cultivadas no estado, ou seja, mais de 55%. Foram mais de 20 mil hectares de área plantada, com produtividade de 1 tonelada por hectare, segundo dados da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a SEAPA. O superintendente de produção rural sustentável da pasta, Leonardo Silvério, conta o porquê da planta ter ganhado espaço entre os produtores goianos. Em Goiás, o girassol tem se tornado alternativa de investimento para o produtor rural na safrinha, por causa de características como boa resistência hídrica, menor incidência de pragas e doenças e capacidade de suportar temperaturas mais elevadas. É por isso que a cultura tem conquistado cada vez mais espaço no campo. A expectativa é de que os números ganhem ainda mais destaque. Os dados da Conab, por exemplo, revelam que a produção no estado de Goiás deve saltar de 20 mil toneladas no ano passado para 39 mil nesta atual safra, um crescimento de 95%. Catalão, Ipameri e Piracanjuba são os 3 principais municípios goianos na produção de girassol. Mas a lista também inclui outras cidades como Silvânia, Caldas Novas, Vianópolis, Joviânia, Itumbiara, Rio Verde e Goiatuba. O produtor rural Brasil Fleury Pinho produz girassóis em Gameleira de Goiás e diz que a colheita desse ano ficou um pouco menor do que a do ano passado por conta dos fatores climáticos. Os fatores que influíram nessa produção um pouquinho menor foram fatores climáticos. Esse ano, nos meses de março e abril, o total de chuva de dias de chuva foram inferiores, foi inferior esse total ao que nós tivemos no ano passado. Apesar disso, ele diz que a produção da planta compensa por inúmeros fatores. Em que pese fatores climáticos, um pouquinho abaixo aí a produtividade em relação aos outros anos, mas em compensação também os custos. O preço do nosso produto subiu bastante, então ele compensou até mesmo a alta de combustível que tivemos. A planta é extremamente versátil e pode ser utilizada para a fabricação de óleo, biodiesel, cosméticos, alimentação animal, ornamentação e muitos outros. Isso traz reflexos positivos no campo e nas cidades, porque cresce a oferta de mão de obra para atuar dentro e fora da porteira, como é o caso de indústrias, já que o girassol é utilizado na fabricação de óleo. Além disso, gera renda e movimenta a economia nos municípios goianos. Janda Nayara, da Agência Brasil Central. Jornal do Meio-Dia. 12h37, já estamos de volta com o terceiro e último bloco do Jornal do Meio-Dia. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu hoje um alerta de umidade relativa do ar variando entre 30% e 20% em grande parte da região centro-oeste do país. Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Distrito Federal e áreas de Mato Grosso do Sul, oeste da Bahia, em Minas Gerais, sul do Pará e leste de Rondônia são regiões onde predomina uma massa continental de ar seco que atua bloqueando a chegada de sistemas de chuva vindos do norte, sul e litoral. Embora a umidade relativa do ar não esteja extremamente baixa no momento,
O IMET orienta que as pessoas bebam bastante líquido e evitem desgaste físico e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. O inverno começou há menos de um mês e vai até setembro, com essa massa de ar seco dominando a maior parte do tempo. A tendência é o agravamento da umidade, que em agosto deve começar a registrar índices abaixo de 10%, o que já é considerado uma situação de emergência. E aqui em Goiás, uma operação policial prendeu um suspeito de tráfico de drogas com 2 toneladas de maconha em Itajá, município a cerca de 400 quilômetros de Goiânia. O cálculo da polícia é de que a carga chega à cifra de 5 milhões de reais. Segundo a Polícia Militar, a inteligência detectou que haveria o transporte de drogas na região e assim a corporação montou uma operação para interceptar o veículo que circulava pela GO 178. Ao avistarem o veículo, mais viaturas foram mobilizadas para frear o suspeito. Com a situação controlada, buscas revelaram que o motorista carregava 2 toneladas de maconha e 100 quilos de skunk. O motorista do veículo acabou preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Caçu. A droga e o veículo utilizado para o transporte foram apreendidos. Jornal do Meio-Dia. 12h39, Secretaria Estadual de Economia lança aplicativo para ajudar motoristas a encontrarem combustível mais barato usando o celular. Essa matéria você confere com Janda Nayara, direto de Goiânia. Os combustíveis têm pesado no bolso dos motoristas nos últimos meses. Mesmo com a queda no preço devido à redução da alíquota do ICMS, procurar o combustível mais barato pode fazer a diferença para quem quer economizar na hora de encher o tanque. Ferramentas como o aplicativo da Secretaria de Economia, o EON, podem facilitar essa busca, explica o gerente de suporte técnico da pasta, o Iris Serafim de Menezes. O objetivo foi trazer para a população uma ferramenta onde ela possa consultar ali os preços de combustível disponíveis no mercado, né? Preço de combustível sempre que no nosso estado, na nossa cidade, é muito questionável, cheio de polêmicas, denúncias, tudo, né? E a partir daí a gente criou esse aplicativo, né, disponibilizando essa ferramenta para o cidadão. O EON foi criado em 2020, está disponível para os sistemas Android e iOS e já foi baixado por mais de 100 mil usuários. Ele mostra os preços atualizados dos combustíveis em todos os postos do estado. É possível comparar os valores do preço da gasolina, etanol ou diesel e até traçar uma rota no GPS até o posto escolhido. O EON também permite calcular a melhor opção entre gasolina e etanol para veículos flex. As informações e valores são confiáveis, já que são atualizadas conforme as últimas notas fiscais emitidas pelos estabelecimentos. A gente pega essas notas, verifica os preços e disponibiliza no aplicativo. Então é o preço real do valor da nota fiscal que cada posto emite lá da venda. O aplicativo não vai funcionar bem se o cidadão não solicitar a nota fiscal, porque os preços são das notas fiscais. Quanto mais o contribuinte ele deve pedir a nota ali, mais certeza ali vai ter que o preço está mais confiável. Janda Nayara, da Agência Brasil Central. O Jornal do Meio-Dia estará de volta amanhã. Boa tarde.